Amados irmãos, amadas irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Eu inicio mais uma vez convidando a todos para que façam a leitura orante dos trechos bíblicos que estão na ilustração do vídeo. Chegamos hoje no quinto domingo da Quaresma. Estamos então a poucos dias de celebrarmos a Páscoa. Vivenciaremos a ressurreição de Jesus, nos mostrando a sua vitória sobre a morte. É um grande caminho, um caminho de preparação. Passemos por esse tempo da Quaresma, que com certeza nos deixou prontos espiritualmente para estarmos fortes diante de todas as situações de nossa vida. Vale a pena relembrarmos o caminho que estamos seguindo. Aliás, um caminho que não estamos trilhando sozinhos. Jesus vem caminhando conosco, nos mostrando o caminho a seguir. Abrindo hoje esta quinta semana da Quaresma, podemos nos recordar de tudo o que Jesus já nos ensinou em seu Evangelho ao longo das 4 semanas que já se passaram. Na primeira semana da Quaresma, vimos Jesus sendo tentado pelo demônio e resistindo às suas investidas, tendo permanecido firme na palavra de Deus. A segunda semana da Quaresma, além de Jesus nos mostrar a sua transfiguração, foi o próprio Deus quem falou do alto do céu, dizendo que Jesus Cristo era o seu Filho amado. Pedro, Tiago e João foram testemunhas da voz do Senhor. Já na terceira semana da Quaresma, Jesus veio nos oferecer água. Água de uma fonte diferente, da sua fonte, da fonte de água viva que é Ele próprio. Agora, já bem mais recente, na semana passada, no último domingo, Jesus traz a visão para um cego de nascença, mostrando assim ser luz para o mundo. Jesus não quer que estejamos sobre as trevas, mas quer que estejamos sempre sob a sua luz. E é iluminados pela luz de Jesus que aqui estamos nós, buscando enxergar o seu brilho em sua palavra, que hoje, no Evangelho, nos mostra a devolução da vida para um homem já morto. Mas, muito antes disso, a primeira leitura, que foi tirada do livro do profeta Ezequiel, já falava de certa forma de um povo inteiro que vivia como se estivessem mortos. Trata-se do povo de Israel, que estava já há alguns anos exilados na Babilônia. Viviam como se estivessem mortos, longe de seus costumes, e tinham perdido até mesmo o direito de ter o seu templo, onde poderiam prestar cultos a Deus. Eram tempos difíceis para o povo de Israel, que por vários momentos chegaram a perder a fé diante de tanto sofrimento. Mas Deus não gosta de ver o sofrimento de seus filhos. É por isso que ele suscitou em meio ao povo o profeta Ezequiel, que lhes dirige uma mensagem de confiança em que Deus fala que irá abrir as suas sepulturas e conduzir aquele povo para a terra de Israel, para que as pessoas saibam que ele é único, o único Deus, que porá em cada um o seu espírito. Isso já era a antecipação do projeto de Deus para a vida de toda a humanidade, que seria liberta do pecado através da morte em cruz de Jesus. O Espírito que o profeta se refere, que Deus poria em nós, é o Espírito Santo que recebemos em nosso batismo. O Evangelho de hoje, narrado segundo João, nos traz o texto sobre a ressurreição de Lázaro. Jesus segue para Betânia, onde encontraria lá seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, que, por estar muito doente, acabou morrendo antes mesmo que Jesus chegasse à sua casa. Chegando lá, Jesus encontra Marta e Maria, muito tristes, chorando a perca do irmão. Jesus também se compadece e chega a chorar também. Mas o melhor estava por vir. Jesus garante a Marta que traria seu irmão de volta para a vida. Que, mesmo não entendendo, Marta não estava entendendo, achando que Jesus falava sobre a ressurreição do fim dos tempos. Marta confia em Jesus, mesmo não entendendo, ela confia. E Jesus pede para o levarem onde Lázaro estava sepultado. E garante a Marta que todo aquele que nele crê, mesmo que morra, viverá, pois ele é o Senhor da vida. Chegando lá, a pedra é retirada e Jesus chama o então morto pelo nome. Lázaro, sai para fora. E Lázaro, ainda envolto a sua mortalha, sai andando.
Pensem no susto daquela gente. Apenas abrindo um parênteses, né? Pensa no susto daquela gente. Ver um morto já há 4 dias sair andando de dentro do sepulcro, porque gente curiosa já existia desde aquele tempo. Muitos estavam lá, mas não tinham nada a ver com a história, não sabiam nem o que estava acontecendo. Estavam lá porque iam na onda do povo, mas apesar do susto, puderam ver um grande milagre de Jesus. Às vezes, vivemos como Lázaro, vivemos como mortos, estamos no mundo vivendo apenas de corpo presente. Esquecemos do Espírito de Deus que está em nós e fechamos o nosso coração como se ele fosse um sepulcro. O mundo está cheio de pessoas frias, frias porque perderam ou porque nunca tiveram a fé. Quando isso acontece, nos tornamos gelados, como o corpo de um defunto. Mas Jesus, da mesma forma que chorou por causa da morte de Lázaro, chora também a nossa morte e a nossa frieza espiritual. Pois morrer ainda em vida é pior do que todas as mortes. É então que Jesus, da mesma forma que chamou a Lázaro, ele também chama a cada um de nós pelo nome e nos chama de volta para a vida. Ele remove as pedras que estão obstruindo a sua passagem em nosso coração e nos convida a caminhar com ele. Da mesma forma que Jesus ressuscitou Lázaro, ele também nos ressuscita. Jesus, além de ter o poder de nos trazer de volta a saúde física e espiritual, ele nos ressuscita também da nossa falta de fé, do nosso egoísmo, da nossa ganância, do nosso desespero, da nossa depressão, dos nossos vícios. Jesus tem o poder de trazer de volta a nossa família, que muitas vezes está toda sepultada dentro de uma casa onde só existem brigas e desentendimentos. Jesus é quem pode remover toda a nossa cegueira espiritual e fazer que vejamos sempre a luz da sua face, para não cairmos na tentação de vivermos seguindo os prazeres da carne que o mundo faz questão de nos mostrar. São Paulo, em sua carta aos Romanos, nos faz um alerta dizendo que aqueles que vivem segundo a carne não agradam a Deus. Devemos sempre viver segundo o Espírito Santo que está em nós. É por causa do Espírito Santo que, mesmo nosso corpo estando ferido com o peso de nossos pecados, que Deus continua a derramar suas bênçãos sobre nós. Peçamos a graça de Jesus, com o seu poder santificante, que ele possa nos impulsionar e viver sempre segundo o seu Espírito Santo, e que ele possa nos ressuscitar a cada dia de nossas imperfeições. Que louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, adorado e glorificado para os séculos dos séculos. Amém. Fiquem todos na paz, meus amados e meus queridos irmãos. Amém.